como a banca mistura várias regrinhas numa mesma questão. Tem que ter cuidado com isso, né? O que a gente precisa visualizar? Bem, primeiro, verbo transitivo direto. O verbo transitivo direto, ele pede o complemento sem preposição. O complemento sem preposição, galera, é o nosso objeto direto. O verbo transitivo direto, ele traz uma partícula C, ele pode trazer uma partícula C. E essa partícula C com verbo transitivo direto, ela é chamada de partícula apassivadora. E quando você coloca a partícula passivadora, esse elemento que era o objeto direto, ele é transformado no seu sujeito. Beleza? Então, nesse contexto aqui, denunciaram-se os crimes. Gente, olha o verbo denunciar aqui. Quem denuncia, denuncia algo. Denunciaram o quê? Os crimes. Galera, olha o complemento sem preposição. O verbo é transitivo direto, ele pediu o objeto direto. Quando o transitivo direto traz o C, esse C, ele é partícula apassivadora. E quando você coloca a partícula passivadora, o objeto direto vira o seu sujeito. Galera, isso é muito, muito, muito importante. Quando eu digo denunciaram-se os crimes, eu quero dizer que os crimes foram denunciados. Sujeito no plural, verbo no plural. Tem que concordar. Sujeito no plural, verbo no plural. É regra geral. Legal? Tranquilo? Agora, na outra, existiram algumas polêmicas. Gente, nós temos aqui, ó, o verbo existir. E toda vez que você trabalhar com o verbo existir, o verbo existir, ele tem sujeito. Você tem que procurar o sujeito dele para concordar, é regra geral. O verbo concorda com o sujeito. Então, nesse caso, ó, o que existiu? Algumas polêmicas. Isso é o sujeito. Se o sujeito está no plural, o verbo vai ficar no plural. Eu vou dizer algumas polêmicas existiram. Sujeito no plural, verbo no plural. Se o sujeito estivesse no singular, o verbo ficaria no singular. Agora, outro casinho. Quando você encontra nomes de lugares que acabam em S, nomes de lugares como Amazonas, Minas Gerais, Estados Unidos, Andes, Alpes, Emirados Árabes, nomes de lugares que acabam em S. O que você precisa visualizar? Você vai olhar para o determinante, você vai olhar para o artigo. Se eu faço os Emirados Árabes, se eu tenho um artigo no plural, o verbo precisa concordar. O verbo vai ficar no plural, gente. Então, eu vou dizer os Emirados Árabes importam. Para esses nomes que acabam em S, você olha para o determinante. Se o determinante estiver no plural, você vai colocar o verbo no plural. Beleza? Então, vamos ver. Essa questão 7 é tensa, hein? Essa questão é gigante, galera. Olha o tamanho das frases. E a gente ainda tem mais alguns detalhes que eu deixei para discutir na própria questão. Assinale a alternativa em que o enunciado atende à norma padrão de concordância, gente, ó. Eu quero a concordância correta, galera. E aqui a gente tem mais um detalhezinho, tá? Eu quero que você observe a concordância com a palavra bastante. Complete a frase 1.
Complete a frase 1 para mim, gente. Complete a frase 2. Caiu bastante também ontem na UFRJ, hein? A prova foi muito rica. A prova da UFRJ trouxe muito conteúdo de português. Mas vamos lá. Gente, qual é o macete que você vai usar para a palavra bastante? Simplesmente encaixe a palavra muito. É o caminho mais fácil. Coloca a palavra muito. Eu tenho canetas. Coloca a palavra muito aqui. Você vai me dizer, eu tenho muitas canetas. Se a palavra muito vai para o plural, a palavra bastante também vai. Então, você vai dizer, ó, eu tenho bastantes canetas. Eu acertei questões. Eu acertei muitas questões. Então, eu acertei bastantes questões. Eu comprei blusas. Eu comprei muitas blusas. Então, eu comprei bastantes blusas. Se o muito for pro plural, o bastante também vai. Agora, eu tenho, ó, elas são amigas. Eu vou colocar a palavra muito, ó. Elas são muito amigas. O muito não foi pro plural. O bastante não vai. Então, eu digo, ó, elas são bastante amigas. É o caminho mais fácil, tá? É o caminho mais fácil. Legal, Josi. Então, eu tenho aqui, ó, o Comando Militar dos Estados Unidos divulgou que não existe bastante evidências. O que não existe? Bastante evidências. Olha o bastante. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou trocar pelo muito. Ele divulgou que não existe muitas evidências. Então, eu tenho que dizer bastantes evidências. São muitas evidências. São bastantes evidências. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, gente, olha a palavra, olha esse verbo, olha o verbo existir. Gente, eu falei para você que o verbo existir, ele concorda com o sujeito. Procure o sujeito dele. Normalmente aparece depois. Procure o sujeito. O que não existe? Bastantes evidências. Isso aqui é o meu sujeito. Se o sujeito está no plural, o verbo tem que ficar no plural. Muitas evidências não existem. Sujeito no plural, verbo no plural. Bacana, gente. Tranquilo. Legal. Igor, olha lá. Para a PEMERGE, o pessoal tá falando aí da prova da PEMERGE, a gente ainda não sabe o que vai acontecer. Vamos esperar a confirmação da banca, tá? Vamos esperar a confirmação da banca. Agora, para a banca VUNESP, no finalzinho da aula eu vou orientar vocês. O que nós temos de VUNESP, tá bom? Beleza, então, o Comando Militar dos Estados Unidos divulgou que não existem bastantes evidências de que sejam extraterrestres os tais objetos voadores não identificados. Então, fora essa estrutura. Na próxima, e temos TRF também, né, Ana? TRF da terceira região. VUNESP, cara, tá dominando uma série de concursos, né? A VUNESP aí tá sinistra. Vamos ter turma para a Polícia Civil de São Paulo? Teremos, tá? Teremos sim, eu já mostro para vocês. Na letra B, galera, como há muitas pessoas, quando você encontra o verbo haver... Agora, gente, ó, voltei aqui ao verbo divulgar, que eu vi que surgiu uma dúvida, ó. O divulgar tá certinho, hein? Quem divulgou foi o Comando Militar, tá vendo, ó? Foi o Comando Militar dos Estados Unidos. Foi o comando que divulgou. O Comando Militar dos Estados Unidos. O comando divulgou, tá? Tá certinho aí. Na outra, como há muitas pessoas, esse verbo haver, ele está no sentido de existir. Como existem muitas pessoas. Quando o verbo haver está no sentido de existir, esse verbo ele fica no singular.
beleza? Como há muitas pessoas que acreditam. Ó, quem acredita? As pessoas. Muitas pessoas acreditam até na inoculação de chips por vacinas. A fábula alienígena segue em propulsão fantástica. O que que segue? O que que segue? A fábula alienista ou alienígena é essa fábula que segue. A fábula alienígena segue. Não há problemas, tá? Não há problemas. A resposta é a nossa letra, o quê? A nossa letra B de bola. Bacana, eu vou analisar as outras, tá? E voltando aqui à letra A, muito cuidado, gente, porque na letra A o núcleo tá aqui, ó, é o comando. É o comando que divulgou. Eu concordo com o núcleo, eu concordo com o comando. Beleza? Tranquilo? Gente, o pessoal tá falando de alguns outros concursos. No finalzinho da live eu tiro as dúvidas de vocês, tá? Em relação a Pedro II, nós fizemos no ano passado um trabalho direcionado. Esse ano a gente está aguardando a confirmação da banca. Vamos ver se vai ser efetivamente a banca própria ou se vai ser a banca Access. A gente ainda não sabe. Assim que for confirmado, a gente cria a turma de exercícios. Em relação à Câmara dos Deputados, nós já temos essa turma disponível, que é a turma de 800 questões da FGV. FGV é cruel, hein, galera? Tem que focar muito, tem que resolver muita questão, hein? FGV e a Câmara não vem fácil, hein? Com esse salário não vem fácil. Tem que resolver questões da FGV, depois eu mostro para vocês. Bem, na nossa letra C, em 2021, o governo anunciou que se registrou mais de 140 casos de objetos voadores. Eu quero que você veja comigo esse verbo registrar. Gente, veja que esse verbo, ele trouxe aqui uma partícula C. E o verbo registrar é quem registra algo. Registrou o quê? Mais de 140 casos de objetos voadores. Você registra algo. Esse verbo é um verbo transitivo direto. Ele pede um objeto direto. Só que o transitivo direto trouxe o C. Esse C é uma partícula passivadora. E quando você coloca a partícula passivadora, o objeto direto, ele vai virar o sujeito. E se o nosso sujeito, gente, aparece no plural, mais de 140 casos de objetos voadores, mais de 140 casos, o sujeito está no plural, o verbo tem que ficar no plural. Então, eu tenho que dizer registraram. Ok, galera, tá claro? Registraram-se mais de 140 casos, mais de 140 casos foram registrados. Sujeito no plural, verbo no plural. Bacana, gente, tranquilo. Agora, Andressa, eu só acredito quando eles divulgarem oficialmente, tá? Eu só acredito quando eles divulgarem oficialmente. Isso já aconteceu outras vezes, e aí eles mudam a banca. Cara, dá uma confusão danada. Isso aconteceu com a prova da PSERG. Falaram que ia ser CESP, ia ser a OCP, depois ia ser CESP, depois virou FGV. Enfim, só acredito quando a divulgação for oficial. Antes disso, eu não acredito. Tá bom? Então, nós temos aqui, ó, mais de 140 casos se registraram. Na próxima. Letra D. Os Estados Unidos possuem. Para aí, galera. Já para aí, ó. Possui. Quem possui, ó? Os Estados Unidos. Agora sim, é o nome de lugar que acaba em S, percebeu? São os Estados Unidos. Então, eu vou dizer... Os Estados Unidos possuem. Já está errado, tá? Agora, galera, temos mais, ó. Ao qual cabe as investigações constantes. Ui, horrível. O que cabe? As investigações constantes. Essas investigações cabem. O que cabe? As investigações constantes. Elas cabem. Beleza, galera? Então, errada é essa. E na letra E, os militares norte-americanos,
Horrível. Os militares norte-americanos. Os militares norte-americanos dispõem. Quem dispõe? Os militares. Se são os militares, são eles, gente. Então, ó, eles dispõem. Os militares dispõem de dados que explicam apenas um dos mais de 140 casos registrados de fenômenos aéreos não identificados. Então, gente, qual a que foi efetivamente a correta, galera? Foi a nossa letra o quê? A nossa letra B de bola. Beleza, o Leandro tá perguntando sobre a Polícia Penal do Espírito Santo. Indico o combo da IBAD, tá? O combo de questões para a Polícia Penal do Espírito Santo. Beleza, galera? Alguma dúvida? Tranquilo? Show? Entendido isso? Ó, o verbo acreditar aqui, ó. Quem acredita, acredita em alguma coisa. Eles acreditam, ó, na inoculação. É acreditar, ó, em alguma coisa. Mas, gente, nem precisava olhar para isso, tá, gente? Nem precisa olhar para isso. Observe que o enunciado, ele tá falando em concordância. Quando você olha para preposição, você está olhando para regência, tá? Não precisa olhar para preposição se você tem um enunciado que fala sobre concordância.